Fala galera, de volta, professor Fernando Pessoa com vocês. E vamos lá, a gente falou já sobre resoluções, quem que é o pai da resolução, quem que é o dono da resolução, quem que é o cara da resolução, CONTRAN. E falamos de deliberação, então resolução, CONTRAN, deliberação, CONTRAN. Pegou, não erra mais, né? O Fernando, eu posso falar de CONTRAN, né? Que aí eu não erro. Pode, não tem problema não. E aí depois a gente tem as portarias, então, né? E as portarias, elas são diferentes. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Olha aí na tela de vocês, né? As portarias. Deixa eu pegar aqui a caneta, né? O lápis. Portarias, tá aqui. Por fim, ainda temos as portarias, que são diferentes das resoluções e das deliberações. São expedidas pelo Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Mudou o órgão, não é mais o CONTRAN. Então, a portaria é o Senatran. Beleza. Que consiste em documentos de ato administrativo também, que contém instruções acerca de aplicação das leis, regulamentos e autorizações. São aplicações de sanções, de credenciamento, integração de município ao SNT, licenciamento de pessoa jurídica para trabalhar dentro do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, homologação de equipamento e etc. E isso, então, turma, é a portaria. Então, ó, importante, a portaria, você vai lembrar do Senatran. Beleza? Assim. Já as resoluções, ou resolução, né, e deliberação, você vai lembrar de quem? Do CONTRAN. Beleza? Ah, professor, beleza. Entendi essa parte, ficou massa. Então, beleza, vamos embora então, vamos seguir. Vamos lá. Opa, o professor aqui tá apanhando, passando vergonha ao vivo. Pronto, fomos. Chegamos aonde eu queria. Aqui. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma pirâmide que imita a pirâmide de Hans Kelsen, que é usada lá no direito constitucional, só que focada no direito de trânsito, né? Então, é a pirâmide de Fernandinho. E dentro dessa pirâmide a gente tem uma classificação, né? Essa classificação, ela é uma classificação importante, é uma classificação que você tem que dar muita atenção para ela. Para quê? Para você entender como que funcionam as coisas. Você vai ver que lá no topo da pirâmide, ó, deixa eu achar aqui com a minha mão, calma que eu vou chegar. Aqui, ó. Aqui no topo tem a Constituição. Em cima da Constituição tem, quer dizer, né, brincadeira, né, brincadeira, não tem ninguém acima da Constituição, não tem ministro, não, também não, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, abaixo da Constituição, ó, a gente tem as emendas constitucionais de tratados internacionais de direitos humanos. Então, são as emendas constitucionais de tratados internacionais, de direitos humanos. Pronto. É um tratado, só que ele é internacional e ele é de direitos humanos. Esses tratados, aqui já deve ter estudado isso em direito constitucional, né? E abaixo dele, então, a gente tem aqui esse grupinho aqui. Dentro desse grupinho, o que eu quero que vocês marquem aí? Inclusive, eu vou fazer uma marcação também, para a gente trocar uma ideia. Ó, a gente tem lei ordinária. Vou marcar de branco esse trem? Será que tem jeito? Deixa eu ver se tem branco aqui. Tem. Deixa eu ver se tem jeito aqui. Peraí. Lei ordinária. Tem, ó, branco. Lei ordinária e resolução. E depois a gente tem as deliberações e depois as portarias. Fernando, por que você marcou esses bichos? Porque você precisa virar ninja no trânsito. E é o assunto do momento. Então, o que a gente tem aqui em primeiro lugar? Conforme o CTB? A Constituição. Fernando, mas a Constituição fala de CTB? Fala, com certeza. Vários lugares
vários princípios que estão explícitos e implícitos na Constituição, eles fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro também. Então nós temos o princípio da legalidade, que inclusive está escrito no artigo 37 da Constituição. O princípio da legalidade, nós temos aquela regra, né, o LIMP, né, chama LIMP, não sei se vocês já estudaram isso, que é legalidade, né, impessoalidade, já estudou isso já? Ah, que bom, né? Então, bacana. Esses princípios que estão escritos na Constituição, esses princípios eles caem no Código de Trânsito Brasileiro também. Você tem que saber. E são princípios derivativos também. Então, você tem alguns princípios que estão na Constituição que lá na frente pode cair na sua prova. Por exemplo, nós tivemos numa prova da Polícia Rodoviária Federal o princípio da sindicabilidade. Sim, é um princípio que normalmente numa aula de direito constitucional, numa aula de direito administrativo, o seu professor não vai falar. E comigo vocês vão ter esse princípio. Lá na frente, quando eu chegar num certo capítulo do CTB, eu vou falar desse princípio com vocês. Olha que interessante. Por quê? Porque tem que saber. É igual o princípio da especificidade. Já vai ouvindo já, porque eu vou bater nesse princípio com vocês até vocês cansarem. Que é um princípio que cai. E aí tem gente que confunde, né? Ah, Fernando, aqui nessa regra aqui eu posso aplicar o princípio da consunção. Não, não pode. Porque consunção é quando um crime maior né, abocanha o menor, né, apaga o menorzinho. E o princípio da consunção, ele é aplicado no Código Penal. Lá dentro do direito penal. Dentro do direito penal. Então, por exemplo, o cara comete um homicídio, né? Matou alguém, pá, usando uma arma de fogo. Por que ele não responde pelo porte? Porque o porte é absorvido pelo homicídio. Ah, mas aí a gente não pode pegar dentro do direito administrativo e usar esse princípio? Não. Os princípios, eles são classistas. Então, cada princípio na sua casinha. Eu posso aplicar o princípio da legalidade, que é do direito constitucional, no direito administrativo, no direito penal, no processual penal, no trânsito? Posso. Mas eu não posso pegar um princípio que é específico e aplicar ele para qualquer coisa. Consegue entender isso? Então, por isso que eu vou trabalhar com vocês os princípios de forma bem tranquila, para vocês aprenderem de uma forma bem relaxada, bem gostosa, tá bom? Então, vamos entender o que a gente tem no CTB, que a gente já falou um pouquinho. A gente tem aqui, ó, lei ordinária. Qual lei, Fernandinho? Lei 9.503 de 97. Que é uma lei o quê? É uma lei ordinária. É uma lei ordinária. Nós temos abaixo, na verdade no mesmo grupo, né? Lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, resolução. Essa resolução aqui serve para as resoluções que nós falamos. Quem é que é responsável pelas resoluções? Quem que é? Quem que é, pessoal? Resolução, deliberação, tudo é do CONTRÃO. Pronto, né? Não esquece mais. E aqui a deliberação, ó, tá vendo? Ó, que faz parte do CONTRÃO. Por fim, nós temos a portaria. E essa portaria, ela é do nosso amigo Senatran. Tá vendo? Então a gente tem o CTB aqui. Acima do CTB a gente tem as emendas internacionais de direitos humanos e a Constituição Federal. Beleza. Em regra de hierarquia normativa, a gente fica desse jeito então. As resoluções trabalham ali na mesma caixinha, se você observar aqui, ó, está na mesma caixinha da lei ordinária. Nós temos as deliberações aqui e nós temos as portarias aqui. Então a portaria fica aqui, a deliberação fica aqui, a resolução e a lei ordinária fica aqui. Beleza? Essa é a pirâmide que eu sempre quis trabalhar junto com vocês para vocês entenderem ela de uma vez por todas. E aí vamos lá então
entender um pouquinho agora da bagunça, né? Por quê? Porque na cabeça de vocês eu fiz um sacode, né? Fernando do céu, você falou tanta coisa, eu tô perdido aqui, é muito assunto, assim, eu sei que é muito assunto. Mas a ideia era essa mesmo, era falar de muitos assuntos com vocês, beleza? Não posso me faltar, né, das informações importantes para vocês crescerem, beleza? Pessoal, vamos entender então. A função de cada um desses itens que eu falei com vocês dentro do Código de Trânsito Brasileiro. O que você vai usar mais? O CTB. Sem dúvida. Depois, as resoluções. Deliberação e portaria é só para você saber que eles existem. Só para você entender que se vir na prova perguntando que tem donos diferentes, tem aplicações diferentes, são normas diferentes dentro da pirâmide hierárquica de Hans Kelsen. Tem uma diferença, né, na hierarquia dessas normas. Então uma pode trabalhar com a outra. Quem pode revogar quem? Quem pode engolir quem? Quem pode tirar quem? Uma resolução pode mudar a outra? Pode. Mas uma resolução pode mudar uma portaria? Pode mudar uma deliberação? Uma deliberação pode mudar uma resolução? É isso que eu quero que vocês comecem a observar conforme eu venho falando com vocês. Qual que é a missão de cada uma delas? Só isso. E quem é o dono? Beleza? Beleza. Vou falar um pouco agora do Código de Trânsito em si. Agora que eu já apresentei para vocês o nosso mapa, já sabem aonde nós vamos pisar, que nós temos uma Constituição Federal para a gente respeitar, que a gente tem alguns documentos, algumas normativas espalhadas além do CTB. Vamos entrar então agora de uma vez no CTB. Agora sim a gente começa de verdade a falar de Código de Trânsito Brasileiro. Sejam muito bem-vindos, né? Meu nome é Fernando Pessoa, sou seu professor, sou seu auxiliar, seu assessor e seu brother. Vamos comigo! Turma, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei, é uma normativa feita a partir de um propósito que era o propósito de termos bons costumes utilizando os veículos automotores. Ok, Fernando, a partir disso foram então criadas várias coisas, emendadas várias coisas, nas quais nós temos hoje então um Código de Trânsito Brasileiro em que auxilia as resoluções do CONTRAN principalmente. A base da Constituição, Fernandinho, ajuda também, mas é uma base fraca, né? A nossa base constitucional é fraca. A nossa base de direito administrativo no trânsito é forte. A nossa base de direito penal do trânsito é razoável. Então é isso. Fernando, você está querendo dizer que esse código ele tem alguns nuances, algumas, tipo assim, ele é contaminado? Exatamente. O código ele é extremamente contaminado. Eu posso falar para vocês aqui uma média de 90% do CTB, ele é azul, direito administrativo. Eu uso uma técnica que é diagrama de blocos, né, que eu uso para colocar cor nas matérias, assim me ajuda a lembrar mais fácil dos conteúdos, né? E eu lembro que o direito administrativo eu sempre usei azul. Azul. E direito penal usava vermelho. Então o Código de Trânsito em si, ele é muito azul. Muito azul. E ele tem uma parte dele que é vermelha e tem uma parte muito pequena que seria amarelo, que seria o constitucional. Então o direito constitucional é pouco, não é tão assim, sabe, empurrado no CTB. Já o direito administrativo é muito. Vocês podem ver que nós temos infrações. Infração é um ato administrativo proveniente do direito administrativo. As punições que nós recebemos pelo Código de Trânsito Brasileiro são punições com total característica de direito administrativo. Elas podem ser suspensas, elas podem ser anuláveis. São todas as regras do direito administrativo aplicado dentro do próprio CTB. Então é pouco direito penal. Só que quando entra o direito penal, nos crimes de trânsito principalmente, nos processos de trânsito, é onde a galera erra as questões. Por quê? Porque confunde com o Código Penal. Fernando, mas não é parecido com o Código Penal? Sim, é parecido com o Código Penal. Só as exigências
de local, momento, o que e como a pessoa cometeu o crime que muda em relação ao Código Penal. E a gente vai ver isso nas aulas também, beleza? Então vamos dar uma olhada como que eu separei isso para vocês. Vamos lá? Tá aí na tela de vocês. Olha que bonitinho, pessoal. Fala sério. Fala que você não vai lembrar. Tem certeza que você vai lembrar. Não é possível. Não é possível. Não é possível, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo aqui, beleza? Olha só, turma. Nós temos então as premissas do Código de Trânsito Brasileiro, divididas em direito administrativo, ou seja, uma parte administrativa e uma parte penal. Eu quero muito que vocês tomem cuidado quando eu falar parte administrativa do Código, tá? Quando eu falar parte administrativa do Código, eu estou falando dessa parte aqui, ó. Eu não estou falando de uma outra coisa, né? O pessoal tinha mania, falava assim, a lei seca. Aí o aluno achava que eu estava falando da lei da cachaça. Não! É a lei escrita lá no código conforme o normal, tá? Então, ó, a gente tem a parte de direito administrativo, que é essa parte que está em azul. E aí aqui eu coloquei os artigos para vocês, ó. Então, ó, o artigo 1º até o 290A, direito administrativo. Depois, aí a gente entra no código, na parte do Código Penal do CTB, que é essa parte aqui, ó, do 291 até o 312B. E depois, no 313, até finalizar o código, que é o 341, a gente vai de direito administrativo. Então, se você fizer uma continha bem bobinha, bem assim, ó, bem ridícula, você vai perceber que basicamente penal, a gente tem 12 mais 1, 13, mais 9, tá vendo? Mais ou menos 24, mais ou menos, 24 artigos de parte penal. Já, em contrário senso, na parte de direito administrativo, a gente tem, ó, 290, teoricamente, mais de 291, né? Mais de 291 na primeira parte. E aqui na segunda parte, ó, a gente tem, então, 41, 38, 28. Então, mais de 300 artigos só na parte administrativa, né? Então, a gente vai do artigo 1º até o 341, num rol em que mais de 300 dos artigos são da parte administrativa do CTB. E apenas 20 e poucos artigos, né, são... Somei errado isso aqui, não somei não. 312, dá 13. 13 mais 9, né? 13 mais 9, lá em casa a conta é diferente. Não sei, aqui às vezes a conta mudou, né, pessoal? Desculpa, o professor não está muito legal. Então a gente pode, né, mandar o professor embora para casa dele, não tem problema, né, professor? Pode ir para casa, não tem problema, né? Ó, 22 artigos, em média. Média, 23, né? Porque o B aqui tá certo. Então, mas assim, o que eu quero que vocês entendam? Que menos de 10% é penal. E a grande massa é administrativo. O grande bolo é direito administrativo. Beleza? Ah, Fernando, então tá. Entendi essa parte também. Achei legal. Então fechou. Se a gente passou isso aqui, que é a parte chatinha, parte enjoadinha, você já entendeu que o código tem a parte administrativa, que é infração de trânsito, que é circulação, conduta, Sistema Nacional de Trânsito, os conceitos de via, conceito de veículos, conceitos e mais conceitos e mais conceitos. Quem participa do SNT, quais são os órgãos e entidades, quais são as regras para eles, as infrações de trânsito, tudo isso é administrativo. Aí quando entra em crime, homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o álcool, droga e etc e companhia, aí você entra na parte que está aqui dentro da bolinha vermelha, que é a parte criminal. Só. O resto do CTB, ele é todo direito administrativo, beleza?
E no direito administrativo, falo para vocês, é aonde a gente precisa começar então a uma explicação mais, vamos dizer, técnica, para você entender o porquê que é direito administrativo, o porquê que é um ato administrativo e quem que aplica esse ato administrativo. Então, por exemplo, vou terminar a aula aqui com vocês te fazendo uma pergunta. Você virou o PRF, está no plantão comigo, eu e você. Nós estamos na pista. Fizemos uma abordagem e o condutor estava sem cinto de segurança. Você fez o que para ele? Fez uma multa, ou uma penalidade, ou um ato administrativo? O que você fez? Tá vendo? É isso que você tem que saber. Eu vou te ensinar então na próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.